Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Hoje destacando Série C do Campeonato Brasileiro, Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do Clube de Regatas Brasil oficializou nesta sexta-feira a negociação do lateral esquerdo, o Guilherme Romão. Jogador da equipe do CRB que joga a Série A do Campeonato Nacional com a equipe do Atlético Goianiense. E aí o CRB vendeu 70% do valor do seu passe à equipe goiana. A equipe do CRB, portanto, fica ainda com 30% do valor do passe do Guilherme Romão, que está disputando, confirmando a Série A do Campeonato Nacional. A equipe do CRB que entra em campo no próximo domingo, jogando em Ponta Grossa, diante da equipe do Operário, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na Série C, a equipe do Clube Náutico Capibaribe vem à capital alagoana para no próximo domingo no estádio Rei Pelé, às 7 da noite, jogar contra a equipe do CSA. Para esta partida, o time Timbu, que ocupa a 11ª colocação na terceira divisão do Campeonato Nacional, com 18 pontos, não pode contar com Paulo Sérgio. Na última partida, diante do Ipiranga, quando o Náutico tomou a virada de 2-1, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo, terá, portanto, que cumprir suspensão automática. Em contrapartida, o time pernambucano conseguiu regularizar o Perema, que é um zagueiro que chegou recentemente ao Clube Náutico Capibaribe e pode fazer a sua estreia diante do CSA. O CSA que anunciou na noite da última quinta-feira a saída do goleiro Yuri Sena. Ele fez um acordo com a equipe azulina, pediu para deixar o time do CSA e o CSA prontamente atendeu. Ele está de volta para a equipe do Vitória, que é quem tem de fato contrato com esse atleta. Ele teve a informação no início da semana de que seria o reserva na partida contra o Náutico no próximo domingo. E aí então, logicamente, que apresentou uma insatisfação, pediu para deixar o CSA, que foi prontamente atendido. Na manhã dessa sexta-feira, o gerente de futebol da equipe azulina, o Luciano Lessa, explicou inclusive a saída do goleiro Yuri Sena. Primeiro a gente queria agradecer ao Yuri Sena pela participação dele aqui na temporada, agradecer a dedicação e o trabalho que ele teve aqui conosco. Quando a gente voltou da viagem de Fortaleza, na verdade uma mini excursão que a gente teve aí em 2 partidas fora de casa, o Yuri procurou a gente aqui logo nos primeiros dias da semana e solicitou esse retorno ao clube de origem dele, que é o Vitória da Bahia, para que ele pudesse seguir a carreira dele por lá. Então o clube entendeu a solicitação do atleta, prontamente atendeu e deseja a ele todo sucesso aí na carreira. Luciano, o que aconteceu para a saída do Yuri Sena? Foi assim repentina, anunciada inclusive poucos dias antes do jogo? Ele pediu realmente para sair? Houve algum problema? A insatisfação dele? O que houve realmente? Bem, Warner, na verdade a gente recebeu essa solicitação do atleta, foi um pedido do próprio jogador, para que ele pudesse retornar à cidade dele de origem, ao clube de origem dele, que é o Vitória, e o clube, o CSA, prontamente atendeu. A gente entende que está bem servido na posição, com outros profissionais, e agradece ao Yuri aí pelos serviços prestados. Como está o planejamento para o próximo ano? Após acabar essa temporada, o time encerra totalmente as atividades para 2024, no caso? Bem, a gente já tem esse planejamento feito. A temporada ela se inicia bem no comecinho do ano. A pré-Copa Nordeste normalmente ela acontece na primeira semana de janeiro. E isso força com que o clube retorne às atividades mais precocemente. Então, o nosso planejamento é, primeiro, a manutenção do clube na Série C, a permanência desse núcleo principal que funcionou muito bem nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, e a apresentação no dia 15 de novembro, pelo menos ali no meio de novembro, para que a gente tenha uma preparação suficiente para o primeiro desafio do ano, que é a pré-Copa Nordeste. A gente teve um revés esse ano, justamente nessa competição, onde a gente foi derrotado precocemente e eliminado de uma forma lamentável em casa. A gente pretende trabalhar bastante para que isso não ocorra novamente no ano que vem. A gente já iniciou conversações com o treinador, com a comissão técnica, com alguns atletas do elenco. Alguns deles já têm uma renovação encaminhada, na verdade assinada e prorrogada no contrato, como os jogadores Álvaro, Matheus, Robinho, outros jogadores que têm já isso no contrato. E o Igor sinalizou inicialmente que tem interesse na permanência.
A gente já está conversando, inclusive, sobre o planejamento do ano que vem, mas, logicamente, todo o foco no momento ele está voltado a essa reta final de Série C. E à medida que as coisas forem acontecendo na competição, a gente for atingindo a pontuação que a gente almeja, a gente vai começar a anunciar essas renovações e as permanências para a temporada 2025. Luciano Lessa falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Quem também concedeu coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira foi Igor Magalhães, ele que é técnico do CSA, e também falou se já havia de fato a possibilidade de no próximo domingo, diante do Náutico, o Yuri Sena ser de fato reserva, ser substituído pelo goleiro Tomazella. Sim, já foi uma decisão tomada desde o início da semana, né? Nós já tínhamos conversado com o profissional que cuida principalmente da parte técnica deles, que é o Adriano, que essa decisão já seria tomada desde o início, até para a preparação da oportunidade para outro companheiro que vai ter a oportunidade de iniciar o jogo, né? E assim a gente já foi feito, né? Nós estamos já na fase final da semana. O outro profissional que vai ter a oportunidade já vinha se preparando mentalmente para isso, né? Dentro do que a gente pensa como jogo, como estratégia, a gente já trouxe para dentro do contexto tudo que a gente pensa, da forma que a gente vai se comportar dentro do campo. Então é importante, principalmente quem vai ter oportunidade de iniciar, já entender o processo, já entender a informação, para que a gente chegue totalmente preparado. O que o torcedor pode esperar do time nesses últimos jogos? E para a torcida, que recado você pode passar nesse momento que não deixa de ser de apreensão? Apreensão pela situação como nós estamos na classificação, né? Mas nos dá confiança da forma que nós se comportamos, principalmente dos 3 jogos que nós conseguimos vencer. Tivemos um percalço nesse caminho, que foi o jogo do Floresta, mas mesmo assim a gente não deixou de performar, criamos várias situações. Tivemos uma situação contra o Remo, onde a gente tomou o segundo gol na parte final com um jogador a menos, mas a gente estava conseguindo performar, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo contra o Ferroviária foi muito bom, o segundo tempo já foi um jogo mais apreensivo das duas partes, um jogo mais de troca, né? Um jogo mais de transição, um jogo muito igual, de muita briga pela bola. Então, o que nos dá confiança é porque o nosso torcedor ele entende, ele está apreensivo, a gente sabe disso. Mas ele tem feito a parte dele, principalmente quando a gente joga em casa, passando aquela energia muito positiva e muito forte que vem da arquibancada. Nós contamos com isso, sabemos que no nosso momento, essa força do nosso torcedor ela é fundamental para isso, para que os atletas não percam a confiança dentro do jogo. Nós vamos ter dificuldade dentro do jogo, porque nós vamos encontrar um adversário que também tem as suas pretensões. Mas nós temos que ser inteligentes para usar tudo que a gente tem como arma, tudo que a gente tem como energia a nosso favor, né? E o torcedor, eu tenho certeza absoluta, por tudo que ele já tem demonstrado, ele vai estar do nosso lado e a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Igor, quando se planejava realmente que o CSA ainda matematicamente tinha uma chance de classificação naquele jogo contra o Figueirense, o pior aconteceu, né? E voltou aquele pensamento da prioridade, que é realmente de se manter. Qual é o momento que você vê agora nesses jogos restantes do CSA no Campeonato Brasileiro? É verdade, né? É porque a competição, quando você contabiliza 3 resultados de vitória com consequência, ela te sinaliza uma nova situação dentro da competição. E nós tínhamos claro bem isso, né? Do que eu tinha um planejamento para brigar realmente por uma situação de classificação, nós teríamos que ter 5 vitórias seguidas. E aí definitivamente você mostrava para todos os adversários e principalmente para quem é envolvido que você está brigando por algo diferente. Mas nós tivemos esses percalços e aí redirecionou a competição para algumas equipes e dentro dela nós fazemos parte disso, de brigar por uma situação de manutenção. Esses 4 jogos, principalmente nós tratamos de 2 jogos em casa e 2 jogos fora, nós vamos ter que ser muito inteligentes, principalmente, esse é o jogo principal, principalmente no decorrer, nós vamos enfrentar um grande adversário, né? Gerou um pouco de apreensão, nós precisamos recuperar logo a confiança do nosso torcedor, como? Ganhando o jogo. O nosso torcedor ele está aflito porque foi um ano muito difícil para o clube e aí ele já vem sofrendo com as coisas que foram acontecendo, então gera muita dúvida. E aí nós tivemos uma sinalização positiva, mas
nesse percalço desses jogos tivemos um pouco de dificuldade, né, em termos de pontuação, mas agora o que nos resta é uma grande decisão que nós teremos no domingo contra o Náutico. Sendo sabedor que nós temos que tentar fazer a força do jogo em casa prevalecer para que a gente consiga ser responsável dentro do jogo, inteligente, entendendo o jogo principalmente, para conseguir fazer uma grande vitória. O CSA conseguiu corrigir a bola aérea defensiva para esses últimos jogos da primeira fase? É um ponto que vem tirando o nosso sono, até porque a gente trabalha muito. Para quem acompanha o nosso dia a dia, a gente trabalha muito, né? Eu tenho um profissional que cuida dessa bola parada, né, que é o Zé. Ele tem estudado muito o adversário, tem estudado muito principalmente as características dos nossos atletas. Às vezes falta um pouco mais de confiança, de imposição dentro da área, né? Mas nós estamos desenvolvendo estratégia para que a gente consiga sanar esse dano. É um dano que vem mexendo no resultado dentro do jogo, né? E teoricamente faz muita diferença nessa parte final. Nós temos jogadores experientes, todo mundo se sente muito incomodado, porque é um fator dentro do jogo que está fazendo muita diferença contra nós, mas nós temos certeza, principalmente, que nós vamos estar muito lúcido, nós vamos estar muito coeso, nós vamos estar muito responsável, nós estaremos muito dispostos a fazer o que é de possibilidade para a gente fazer um jogo muito sólido. Igor Magalhães também falando no canal Orlando Batista Esportes. Você ouviu, portanto, o gerente de futebol, Luciano Lessa, falando a respeito de planejamento já para a próxima temporada. O time do CSA passa a fazer a sua pré-temporada a partir do dia 11 de novembro, visando 2025. Falou também do desejo da equipe do CSA e da conversa já entre as partes, comissão técnica e também a equipe azulina. Lembrando que CSA e Náutico se enfrentam no próximo domingo aqui na capital alagoana, no estádio Rei Pelé. O Náutico precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase da terceira divisão do Campeonato Nacional. Já a equipe do CSA busca a vitória para deixar a zona do rebaixamento. O jogo acontece no estádio Rei Pelé, próximo domingo, a partir de 7 da noite. Deixa eu abraçar você que esteve comigo aqui do início ao fim do vídeo. Não esquece de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas, de deixar o teu like. E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.